No podcast de hoje vamos conversar com o Dr. Marcos Frank. Ele que é presidente do Hospital Bruno Born, médico, também ama a gastronomia, tem um quadro inclusive na rádio sobre gastronomia, ou seja, está sempre envolvido em muitas áreas e pelo que eu sei, bom em todas elas, não? Como é que tá? Bom dia, boa tarde a todos aí. A gente se esforça, né, para se manter ativo mentalmente. Vamos dizer assim, talvez um dos grandes segredos da gente envelhecer com saúde é a gente se interessar por novos assuntos. É manter a curiosidade. Então, na minha vida, embora eu tenha uma parte da minha vida estudado para ser um especialista, né? Eu fui estudando para ser cada vez mais especialista, né? Um especialista em cérebro, um especialista em cirurgia, um especialista em microcirurgia cerebral. Mas o meu interesse ele ia além disso, ele ia para gastronomia, ele ia para medicina em geral, para gestão, para o empreendedorismo, né, para a arte plástica. Então, isso me mantém vivo e saudável, eu diria assim. Como professor, inclusive, também. Bem, professor nem se fala. Professor, eu sempre digo, a gente tem a chance de aprender com os alunos, né? A gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. E isso ajuda a melhorar as nossas ideias, né? A gente vai tendo que organizar elas para poder ensinar e acaba melhorando, inclusive, os nossos argumentos e o nosso conhecimento. Bom, tenho muitas dúvidas com o doutor e perguntas que acho que também quem nos assiste quer saber, doutor Marcos Frank. Começar pela medicina. Esses dias tomando café com alguns médicos, eles falavam muito de que a medicina era mais uma formação, né? Lá no início de mais o poder ajudar o outro, né? De querer ajudar o outro. Hoje em dia também tem muito quem tem dinheiro e diz, o que eu vou fazer da vida? Vou ser médico. O doutor vê mais ou menos assim também, não? Bem, a gente tem que olhar a questão profissional sobre quais as perspectivas que se dão para os jovens, né? Hoje, quando os jovens vão escolher uma profissão, eles pensam, obviamente, muito para quanto que eu vou ganhar. E a medicina, ela foi uma profissão em que o médico se formava e saía ganhando bem. Isso tá mudando, né? Houve um aumento enorme aí do número de vagas de medicina e isso está mudando e vai mudar ainda mais. Então, tem gente ali entrando por vocação, e que antigamente talvez não entrasse, porque tinham poucas vagas, mas tem gente entrando ali porque aos 18, 19 anos, o que eu vou fazer? Eu vou achar uma profissão que possa me render alguma coisa. Se a gente olhar para os Estados Unidos ou para o hemisfério norte, os jovens que querem ganhar dinheiro, eles não vão tanto para a medicina, eles vão para a informática, eles vão para a engenharia, eles vão para o direito, onde os ganhos são inclusive maiores do que na medicina. Então, os jovens de hoje, o que eu vejo? Existe um pouco de sonho de chegar ali com 18, 19 anos, ter que tomar uma decisão e a escola médica é uma escola dura em termos de tempo, né? Ocupa tempo deles, não podem trabalhar, 40 horas semanais de estudo, 6 anos. Acabou 6 anos, o sujeito não está pronto para ir para o mercado de trabalho, ele tem que fazer uma residência. E as vagas médicas nos últimos anos aumentaram vezes 5. E as vagas de residência aumentaram 1,5 vezes. Ou seja, tem muito médico chegando no 6º ano do curso, se formando, e as vagas de residência estão pequenas. Então nós temos um problema aí para resolver. Hospitais como o Bruno Born de Lajeado, a gente tem aí, está num programa já há 20 anos, formando médicos do ramo na pós-graduação. Começamos com radiologia, passamos para clínica médica, oncologia, intensivismo, emergência, estamos indo agora para pediatria, para gineco, anestesia deve ser talvez o próximo. Então a gente está se transformando num hospital aí e trabalhamos de maneira afinada com a Univates, que a Univates faz a graduação e nós, às vezes, em parceria com a Univates, muitas vezes em parceria, fazemos a pós-graduação para esses médicos. Então, o sujeito tem muito tempo para ir pensando, né? E a gente vai tentando fazer com que ele se forme não só como profissional técnico, mas também como ser humano. O hospital, há pouco tempo, ganhou um reconhecimento que é muito importante para nós sobre humanização. E isso é algo que nós estamos levando para a Univates. Então, existe uma via de mão dupla entre o hospital e a Univates. O plano e tri. Tem coisas que a gente aprende com a Univates e aplica no hospital.
né, a questão de pesquisa, de ciência, que é importante, e tem coisas que nós levamos para a Univates, como essa questão de humanização, porque nós estamos na ponta no atendimento ao paciente. E o Planetri, a humanização, o que ela faz? Ela tira o médico do centro do universo. Esse hospital foi construído para um médico, foi construído para o Dr. Robert Fleischmann poder trabalhar. Então, durante muitos anos, o hospital ele era focado no médico, né? No trabalho médico e tudo mais. Era um hospital do médico, o médico mandava ali. Hoje em dia, a gente está levando o hospital para ter foco no paciente, ou seja, nas necessidades do paciente, da família. E aí muda o horário de visita, flexibiliza que possa ter alguém na UTI com o paciente, flexibiliza para que depois de um tempo o cachorro, o gato do paciente possa visitá-lo. Alimentação. Isso, que o paciente, que a gente possa entender os hábitos do paciente e dentro do que a gente consegue fazer, poder flexibilizar isso para o paciente. Então, vai colocando. O centro obstétrico novo, que foi, vamos dizer assim, começou a trabalhar agora, no mês passado, e que está esperando a inauguração oficial pelo governador, já que foi o governo do estado que ajudou a patrocinar essa obra, ela parte de um princípio diferente. A gente começou a perceber que os partos viraram uma festa. Não o parto, a gravidez, a gestação virou uma festa para as famílias. Porque as famílias não têm mais 10, 12 filhos, elas têm 1 ou 2. Então, tem muita expectativa em cima daquela gravidez, daquele filho. As pessoas fazem festa de revelação do sexo. E quando essa paciente entrava para o hospital era frio, era cirúrgico, era militar, né, quase. Que ia fazer a função dele. Isso, que era o que se aprendeu há 100 anos atrás, quando surgiu a cesariana. Mas, para fazer o parto normal, que sempre que possível é a melhor forma de parto, a gente tem que poder tirar o medo da paciente, tirar a dor da paciente, colocá-la num ambiente onde ela possa ter uma luz diferente, onde ela possa estar dentro de uma banheira, onde ela tenha conforto e onde ela esteja cercada pela família. Que era o que acontecia há 100 e poucos anos atrás. As pessoas ganhavam os filhos em casa, então elas estavam num ambiente familiar. Então, o hospital entendeu isso, proporciona esse ambiente para as pacientes, ao mesmo tempo em que dá segurança, porque o que acontece? Quando acontecia há 100 e poucos anos atrás um problema na casa da paciente, não tinha o que fazer. O risco de morte era enorme. Agora, eu posso levar um parto normal, se der tudo certo, ótimo, todo mundo comemora, mas as eventuais complicações que podem surgir durante um parto normal e que exigem uma transformação num parto cirúrgico, dentro de um hospital, eu faço isso em 2, 3 minutos. Então, está preparado para isso. Claro, então dá segurança para a paciente. Olha, eu quero um parto com luz, sem dor, parto normal, com meu esposo junto, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas com a segurança e com a retaguarda de um grande hospital, né, com uma equipe pronta para intervir se ser necessário, com uma UTI neonatal, com toda uma retaguarda pronta para dar segurança. E o SUS participa disso? Claro. Ele paga isso também? Ou não? O SUS faz parte, mas o restante que é pagar é particular? O nosso CO novo, Centro Obstétrico Novo, ele é um centro obstétrico que atende todos os convênios, do SUS ao particular. Né? Então, não existe um espaço distinto, aqui é para o SUS. O que pode mudar depois é a acomodação pós-parto, pós-centro obstétrico. Eu vou para uma unidade premium ou eu vou para uma unidade do SUS. Mas posso, mas o ambiente, a disponibilidade de cirurgia ou de parto normal, tudo mais, tá para todos os pacientes. Isso é algo que a gente discute muito com o governo, seja municipal, estadual, federal. A questão da equidade, ou seja, de que todos devem receber os mesmos cuidados. Bem, o hospital está preparado para essa equidade, mas nós não recebemos equidade, muitas vezes, por parte do governo. Tá? Um plano de saúde me paga 3 e o governo me paga 1 e paga abaixo do custo. Então, isso não é equidade. Né? Eu quero oferecer equidade para o paciente. Olha, todo mundo aqui pode entrar, mas a fonte pagadora ela tem que pagar o custo e mais um pouco para que a gente possa seguir reinvestindo e que a gente possa seguir existindo.
Eu estava lendo até para poder falar com o doutor com algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro que o SUS gastava muito, uma das coisas que gastava muito era com os traumas. Nós nos envolvimos mais em acidentes, tanto doméstico quanto também de trânsito e tal. Hoje estamos mais seguros, tem mais equipamentos, estamos mais conscientes. Mas estamos, em contrapartida, o SUS tem gasto mais com a ajuda emocional. Nós somos mais doentes emocionalmente, não física. É o que aparece também para vocês no hospital ali? As coisas vão mudando com o tempo. Nós tivemos aí 2 eventos aqui na região tremendamente traumáticos, que foi a pandemia, né? Que imagina assim, a pandemia ela tornou a vida difícil para quem tinha uma vida de relação muito grande, saía, convivia, e tornou a vida quase impossível para quem já era solitário. Né? O isolamento social, o isolamento das crianças sem ir para a escola foi algo terrível. E acho que a gente ficou avaliando muito o vírus, o medo de morrer, natural que seja assim, e a gente não avaliou bem os danos psicológicos que isso causou às pessoas, os traumas. E depois a gente teve assim, a grande enchente, que vai fazer 1 ano agora, que ela devasta áreas enormes, ela causa uma insegurança nas pessoas. As pessoas não confiam mais no rio, elas não sabem o que esperar do rio. Eu me lembro que eu não sou de Lajeado, quando eu vim morar em Lajeado, as pessoas diziam, o rio tem enchente, mas a maior enchente é de 29, foi aquela de 41, que é 29 metros, então todo mundo sabia até onde o rio ia. E o rio agora mudou, só que ninguém combinou isso com o rio, né? Não. O rio agora ficou maior, ele subiu mais e ele mostrou que então se perdeu a confiança nesses parâmetros que nós tínhamos. Isso provoca um medo nas pessoas, provoca o que nós chamamos de estresse pós-traumático, que é diferente de depressão, que é diferente de ansiedade e é diferente o tratamento. O estresse pós-traumático, o estudo dele e o surgimento dessa palavra surge nos Estados Unidos com os soldados que voltavam da guerra, principalmente das guerras no Golfo e das guerras no Oriente Médio. Porque imagina assim, tu pega um sujeito, de uma hora para outra, tu diz assim, agora tu pode matar. Agora tu tem uma arma, tu pode matar. Aqueles caras lá tu pode matar. E tu transforma o cara numa máquina de matar. E ele tem que matar. Exato. E se ele não matar, ele é morto. Sim. Bem, aí dali uns dias, ok, chegam lá um acordo, eles tiram o cara de lá e dizem assim, agora tu volta a ser uma pessoa normal. Tu não volta a ser uma pessoa normal se tu não for tratado. Então, os americanos começaram a ver isso como um estresse pós-traumático, o trauma de ir para a guerra, o estresse disso. Nós estamos vivendo aqui o estresse traumático pós-pandemia, o estresse traumático pós-enchente e acho que Lajeado menos, mas em outras cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo agora, o estresse pós-traumático da violência urbana. De que tu tá saindo na rua, de que tu não sabe o que tu faz com o celular, de que tu tá com o celular dentro do teu carro, alguém quebra o vidro e tira da tua mão, de que daqui a pouco uma bala perdida. Então, isso aí mudou a história aí do atendimento psiquiátrico às pessoas. Com relação aos traumas, né? Não os traumas psicológicos, mas os traumas por acidente e tudo mais, o que houve aqui no hospital foi uma grande profissionalização da emergência. Até uns anos atrás, a emergência era executada por aquele médico que tinha tempo, que não tinha um consultório, e era o sujeito que tinha tempo para atender na emergência. E ele nem sempre tinha a formação mais adequada. De uns anos para cá, isso começa lá nos anos 70 nos Estados Unidos e vai avançando para o resto do mundo também, começam a criar uma especialidade chamada emergencista. E hoje no hospital, na nossa emergência, só trabalham emergencistas, ou seja, é um médico que fez os 6 anos de curso e depois ele faz uma residência em emergência. E nós temos agora uma residência em emergência. Isso muda radicalmente o atendimento. E torna mais seguro, torna mais preciso, porque eles são focados muito em protocolos. O cara chegou com dor torácica, faz isso aqui, tem um encaminhamento para o paciente. E nós temos um serviço, assim, modéstia à parte, talvez, um dos melhores serviços aí do interior do estado.
né? Em termos de emergência, é um pessoal muito focado, né? Muito comprometido com o hospital, e a gente vê isso nos dados que a gente mede. E o que aconteceu? Como isso mudou, o hospital, no pós-pandemia, como vieram respiradores para o hospital e veio camas hospitalares, naquela correria toda, a gente pensou, bem, o que nós vamos fazer com esse material agora que nós temos? Como é que nós vamos transformar isso em serviço para a comunidade? E aí nós reformamos todo o espaço da emergência, aumentamos ele e colocamos lá uma espécie de mini UTI. Que serve, porque o que acontece? Nós temos problemas no hospital com lotação. Que é a sala vermelha. Isso. Visitei ontem a sala vermelha. Isso, então tu vê ali, e tem junto com a sala vermelha para onde vão os graves, tem ali dando apoio uma UTI, com respiradores, com tudo. Então, isso qualificou, esse hospital está lotado, eu consigo manter um paciente grave ali até que eu libere uma vaga na UTI. Então, isso a gente conseguiu qualificar. Isso é um serviço, isso faz parte do quê? Faz parte do que nós chamamos de equidade. Qualquer pessoa que tem uma emergência vai para lá. Só que, para fazer uma emergência que realmente funcionasse como emergência, a gente teve que dizer para o poder público anos atrás, esse é um local onde só entra emergência. Eu não posso atender aqui dor de cabeça, alguém gripado. Consultas mais simples. E depois de um tempo se entendeu. Do ponto de vista de saúde pública, quem faz a parte mais leve é a UPA, né? Dentro do sistema SUS. E a UPA e o hospital funcionam integrados no sentido de que, se a UPA se aperta e precisa de um atendimento hospitalar, eles mandam. Isso já está bem regulado. E é interessante, eu tenho acompanhado, por exemplo, o pessoal do SAMU, né? Uhum. Eles vão no acidente, alguém só tem alguma batida, lesão, algumas escoriações. É UPA. Uhum. Ele já caminha direto para a UPA. Uhum. Bom, tem trauma, né? Osso quebrado, né? Bateu forte a cabeça. Eles encaminham direto para o Hospital Bruno Born, pronto-socorro, porque é ali o atendimento. Então, acho que a própria população, a gente tem falado com frequência para auxiliar a população isso. Bom, se tem uma consulta eletiva, ou seja, não tem pressa, é a UPA. Quando é mais grave, é o Hospital Bruno Born, que continua atendendo. Mas todo mundo bater na porta do pronto-socorro, quando chegar alguém grave, não vai conseguir ser atendido. Porque imagina assim, a gente vê isso todos os dias, 2, 3 politraumatizados graves. Acidente de carro, acidente de caminhão, que acontece aqui toda hora, nossas estradas, né? Esse é um paciente que demanda da equipe médica 1, 2 horas de atendimento só para ele. A estabilização, imagina, o paciente chegou ali num acidente grave, né? Fraturas múltiplas, trauma craniano, fratura de tórax, né? Lesão abdominal. Esse paciente tem que ser avaliado por um médico especializado, né? Ou seja, alguém que foi treinado para avaliar trauma. Ele tem que decidir que exames ele vai fazer. Ele tem que decidir que profissionais ele vai chamar para ajudar ele. Ele pode chamar um ortopedista, ele pode chamar um neurocirurgião, ele pode chamar um cirurgião torácico. Então, nós estamos falando de um paciente. Isso aqui são horas de atendimento. Então, não posso deixar alguém ali esperando alguém que está com dor de barriga 2, 3 dias. Não é o local para ele estar ali. O atendimento ao trauma envolve que a gente atenda traumas realmente mais graves, que a equipe esteja treinada e que ela não esteja lá no meio do atendimento e alguém dizer, tem uma fila lá fora esperando, assim, de consultinhas. Né? Não é. Então, isso a gente conseguiu melhorar na cidade, a partir do entendimento de que, olha, aqui vão as coisas graves, aqui vão as coisas menos graves. Isso quer dizer que o atendimento está ótimo em todo lugar? Não. Sempre tem como progredir. E mais, o crescimento de Lajeado na última década aí, ele surpreendeu todo mundo. Eu me lembro que em 2020, 2021, eu fazia uma tese de mestrado lá, em que eu trabalhava com dados populacionais de Lajeado. E a gente trabalhava com a projeção de população de Lajeado de 86 mil habitantes. Projeção para 2023, 2024. 86. 86, tem 10 mil a mais. E tem gente que acha que já passou dos 100 mil. Isso. Então, 10 mil pessoas que a gente não viu, significa que que o poder público não pôde pensar em creche para os filhos dessas pessoas, que o hospital não sabia que tinha 10 mil pessoas que estavam quase que escondidas, né? Opa, temos que aumentar o nosso serviço aqui, temos que aumentar o acesso porque tem mais gente do que tinha há 10 anos atrás. Então, esses dados aí são importantes para poder planejar
como se faz as coisas, né? No hospital, a gente está hoje em dia numa fase. Eu comecei a fazer parte da diretoria do hospital em 2010. Então são 14 anos já. E naquela época me chamava a atenção uma coisa que eu chamava de voo cego. O hospital não tinha um bom sistema de informática e de gestão financeira. O hospital não sabia como gerir. Então era as finanças do caos. Tem dinheiro, paga; não tem dinheiro, pedala. Essa era a realidade de 2010. Vão virar um mês, ver quanto que entra. Isso. Então, não, como tu vai fazer planejamento de alguma coisa, de comprar alguma coisa ou investir, né, trabalhando dessa maneira? Então, se investiu lá num sistema em que tornasse o hospital conhecedor das suas contas e deixasse de fazer voo cego. Foi implantado. Esse sistema ficou tão forte dentro do hospital que, quando teve aí a CPI do aumento dos medicamentos pós-pandemia, a Assembleia Legislativa do Estado veio a Lajeado para ver os nossos dados, porque os dados do Hospital Bruno Bon são realmente muito confiáveis, eles têm um sistema de gestão financeira muito bom. É um reconhecimento. Ok, perfeito. Primeira parte estava cumprida. Deu certo. Bem, segunda parte. Nós tínhamos que terminar com o papel dentro do hospital nas prescrições. Então, veio um sistema chamado TASI, que é um sistema brasileiro, depois ele foi comprado pela Philips. E o TASI, ele vai eliminando os papéis dentro do hospital. A prescrição médica era uma folha de papel, o médico ia lá e escrevia os remédios, né? Alguém tinha que ler aquela coisa, a letra do médico, né? Toda aquela novela que a gente conhece, né? A letra do médico aí, não tem ninguém que acha que ela é bonita, né? Todo mundo acha que ela é ilegível. Bem, transforma isso em digital, bota na nuvem e está tudo nos computadores. Não existe mais papel. Quando precisa, imprime. Mais fácil, mais econômico. E para guardar, o hospital é obrigado a guardar os prontuários dos pacientes por lei por 20 anos. Então nós tínhamos, nessa área nova que foi reformada agora, onde vai ser a cardiologia e a obstetrícia, ali tinha toneladas de papel. O dia que eu entrei na sala pela primeira vez, debaixo de um telhado, e olhei aquele monte de papel, eu olhei assim: isso aqui está prontinho para pegar fogo. Nós eliminamos isso, nós ainda estamos digitalizando. Tem um andar do prédio novo que nós instalamos impressoras e o pessoal está digitalizando documentos antigos do hospital. É um trabalho que não tem fim, claro, e há 10 anos nós começamos a digitalizar, daqui a pouco a gente termina isso. Bem, então ficou tudo digital. Depois, houve uma preocupação. Então, vai resolvendo essas coisas. Resolve gestão financeira, resolve a prescrição, porque aí a farmácia pode se organizar melhor. Aí surge a parceria com a Univates, que permite à Univates usar o Bruno Bon como seu grande hospital-escola, não o único, mas o seu grande hospital-escola. Permite que o hospital termine o prédio que estava inacabado, né? O prédio grande do CTA, porque foi feito um acordo, né? A gente fez um comodato com a Univates em cima de áreas dentro desse prédio aí, que permitiu concluir esse prédio. Ou seja, a Univates ganhou, o hospital ganhou, a comunidade ganhou. O laboratório colocou ali dentro, é da Univates, ela que administra, mas Isso. paga para o hospital para estar ali, Isso. assim como outros, né? O hospital ele é uma espécie de sócio do laboratório, né? Mas com a gestão da Univates e com o padrão de qualidade da Univates e tudo mais. Então, essas coisas foram sendo mudadas. Aí depois chega ao ponto de nós começarmos as certificações. Primeiro, a acreditação. Mostrar que o hospital segue os padrões mínimos de segurança do paciente, de controle de infecção e tudo mais. A acreditação é conseguida. Aí passa para o programa Planetri, em que nós fomos influenciados pelo Albert Einstein. Tem uma história muito bonita no Albert Einstein, que é o seguinte: quando a gente entra no Hospital Albert Einstein, que é o melhor hospital da América Latina, da América Latina. É o melhor hospital do Hemisfério Sul e é o 22º melhor hospital do mundo. Quer dizer, é uma potência. Mas eles não são um hospital luxuoso. Eles são um hospital até espartano, né?
Claro, é assim, tem conforto, não tem luxo. Mas eles têm uma qualidade de medicina impressionante, né? O corpo clínico do Hospital Albert Einstein é todo mundo com doutorado. Né? Então, é uma universidade, hospital, né, focada nisso aqui. Mas eles têm lá bailarinas em vários pontos, assim, uma estátua de uma bailarina. E o pessoal achava, bonito, deve ser arte, né? E não foi. Anos atrás, uma menina que era bailarina, de uma família lá de origem israelense, lá de São Paulo, ela foi para o hospital e morreu por um erro da equipe. Ela morreu. E a família processou o hospital. Processou o hospital e quando chegou lá nos finalmente, nós não queremos dinheiro. Nós queremos que vocês invistam em segurança do paciente. Sério? Essa foi o acordo. Tu imagina a dor da família, né? E aí nós queremos só uma coisa. Nós queremos que vocês botem essa estátua que representa a nossa filha, uma bailarina, para as pessoas lembrarem que quando um hospital erra, o paciente morre. Então, Que história. uma história fantástica. Bem, então, eles foram pioneiros nisso, em reconhecer, e aí eles foram para o Planetri e lá nos convidaram. Vocês têm condições de participar do Planetri. Hoje, essa classificação que o hospital tem, ouro, tem 117 hospitais no mundo que têm classificação ouro no Planetri, só. Não é só Brasil. Não. Isso aqui Planetri é mundial. É mundial, né? Tem na Europa, tem no Oriente Médio, tem na Austrália, tem muito nos Estados Unidos, né? E o que acontece? Toda uma mudança em função do botar o paciente no centro do atendimento. Bom, o hospital é o paciente. Temos que facilitar. Nós não temos que facilitar a vida do médico nem da enfermagem, temos que facilitar a vida do paciente, né? Claro. Não vamos dificultar a vida de ninguém por causa disso. Sim, exato. Mas a prioridade é o paciente. E agora, então, feito isso, agora a gente está num outro projeto que começou, que já tem aí 1 ano, e que a gente acha que vai ter mais 2, 3 anos, porque esses projetos são longos, porque modifica a cultura dentro dos locais, que é o que nós chamamos de governança clínica. Então, o que acontece? O que faz? A diretoria, a presidência, abre mão do poder de tomar muitas decisões e chama um grupo de médicos e diz, olha, pessoal, nós vamos analisar. Nós vamos analisar aqui dados, nós vamos analisar... Vem cá, nós estamos fazendo os exames a tempo, quando o paciente chega no hospital, o paciente chegou aqui, vamos olhar para esses dados aqui. Tá, olhamos, acho que isso aqui não está bom. O que a gente pode fazer para modificar isso? Estamos com um problema aqui de atraso no bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é que nem um aeroporto, né? Se atrasou a primeira cirurgia, vai atrasando as outras e chega num ponto lá que talvez no final do dia é uma cirurgia a menos. Vezes 8 salas, vezes 20 dias, são 150. O Hospital Bruno Mor tem 8 salas de cirurgias. Não, 8 salas no bloco principal, tem mais 5 ou 6 no CTA e agora... Com o centro obstétrico e com a cardiologia, a gente vai chegar aí próximo a 20 salas cirúrgicas. E aí o que acontece? Eu tenho 20 salas cirúrgicas, eu tenho 20 espaços para ter aviões. Tenho 20 aviões. Eu não tenho 20 anestesistas. Nós estamos procurando anestesista no Nordeste, porque de São Paulo para baixo nós já passamos todo mundo. Não tem anestesista. Não tem. E essa falta de anestesista é falta de interesse, é a carga horária, é vocação? O que é? Por que falta? Todos os hospitais do Brasil estão aumentando os seus blocos cirúrgicos. Tá se operando. E o que acontece? É demanda. Aquilo que eu falei. Aumentou 5 vezes o número de estudantes de medicina. Mas as vagas de residência não aumentaram. Aumentaram 1,5 vezes. Então, o que acontece? Está começando a faltar profissional. Então, o que nós decidimos, e em conjunto com os anestesistas, eles compreenderam, nós temos que montar a nossa residência e começar a formar os nossos profissionais. Daqui mesmo. Claro, do nosso jeito. Né? Tem a universidade aqui, claro, a Univates. Isso aí. Então, e tem avançado para isso e tem melhorado. Então, o que acontece? A governança clínica também faz isso. Olha, nós temos aqui um gargalo educacional. Vamos fazer isso, vamos melhorar, vamos começar uma residência nova. Então, isso aos poucos está modificando, né? E a governança clínica, a gente abre mão do poder e passa para esse grupo
Né? A gente vai delegando tarefas e o papel desse Debaixo grupo... do guarda-chuva de vocês. Isso, mas assim, ó, delegação. Porque nós estamos lidando, eu estou lidando. Quando eu digo que eu estou lidando com médicos, eu estou lidando com pessoal que tem graduação médica, que tem pós-graduação, não tem ninguém no hospital dentro dessa sala que não tenha, no mínimo, pós-graduação, gente com mestrado, com doutorado, ou seja, estou lidando com profissionais de alto gabarito. Eu tenho que delegar para eles. Eles têm condições de fazer isso e nos ajudar a decidir e enxergar o hospital por diferentes ângulos. E isso tem provocado assim, uma revolução boa dentro do hospital, porque os médicos se sentem valorizados. Olha, nós estamos participando, os caras estão abrindo as portas para nós decidir, claro. Né? Porque tem coisas que o presidente não enxerga. Eu não estou todo dia dentro do bloco cirúrgico, eu não estou todo dia na maternidade. Tem sobre isso, é interessante, eu falava tempos atrás com o Jorge Friedrich, que, para quem não conhece, mas é um cara voluntário do hospital e tesoureiro do hospital há muitos anos. E dentro do Planetri, se eu não me engano, que ele me falou, existe um momento em que as pessoas caminham pelo hospital. Vendo os defeitos. Por que essa lajota está quebrada? Por que essa luminária está apagada? Por que aqui está mais escuro? Por que as pessoas só circulam por esse lado e não pelo outro? Isso faz parte do olhar, não só de um gabinete. Né? Claro. Existe um conselho de pacientes do Planetri, que são famílias que tiveram problema com o hospital. Que tiveram queixas do hospital, que tiveram... Foram lá no saque... Isso, e as pessoas assim, pessoal, nós ok, nos ajudem a melhorar. Tá brincando. Nos ajudem a melhorar, claro, porque assim, ó, vem cá, ninguém quer reclamar de uma coisa. Eu não quero entrar num mercado, numa loja, ou num avião e sair de lá reclamando. Eu quero ter uma experiência boa. Né? E a maior parte das pessoas conseguem boas experiências. Mas vai ter lá experiência ruim, sim. Tu teve uma experiência ruim, nos ajuda a melhorar. Nos dá a tua visão. Chamadas e fazem parte de um conselho de pacientes. E um conselho que se reúne e que nos ajudaram muito no Planetri. Eles estavam lá comemorando com a gente, porque eles estavam participando ativamente dessa mudança cultural. Assim, ó, ou tu acredita que tu pode melhorar na tua vida, né? E se tu acreditar, os teus atos têm que ser de acordo com aquilo que tu pensa e que tu prega para os outros. Né? Da boca para fora tem um monte. Não. A nossa proposta é: nós não queremos varrer coisa para baixo do tapete. Queremos resolver. Nós queremos enxergar e dizer: olha, pessoal, isso aqui, ok, você tem razão, precisamos melhorar, vamos tentar melhorar. Chama o conselho da governança clínica, médicos e tem enfermeiros junto, tá? Olha aqui, como é que a gente resolve isso? Então, esse é um processo que faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Eu estou decidindo, eu posso confiar na instituição, cria um espírito de equipe enorme. O hospital está do meu lado. Exatamente. E o que o hospital não está mentindo para mim, porque a pior coisa que tu tem é quando tem um líder que mente. Tu está vendo que esse fio é preto e o líder está dizendo que é branco. Eu não estou louco, não. O cara tá vendo uma coisa e está dizendo outra. Enrolando. E isso termina com as instituições, porque isso corrói a credibilidade interna e externa. Então, isso é algo que a gente tem, aos poucos, tentado, não vou dizer que a gente vai eliminar, porque seria um sonho, né? Mas minimizar isso e dizer, olha, o cara entrou aqui, o paciente entrou aqui e disse, fui bem atendido dentro do que eles podiam fazer por mim. Os profissionais estão dizendo, se precisar de material eu vou conseguir, se precisar de apoio eu vou conseguir. A gente ajudou, o hospital, a instituição ajudou muito na enchente, os funcionários que perderam tudo. A gente enxergava isso como nosso dever. O cara está aqui, trabalhando com a gente, está dando o sangue dele. Dentro do possível, nós vamos ajudar todo mundo aqui a se reerguer. Então, são essas coisas que vão modificando e que criam um clima organizacional. Isso aí não é de um dia... Ninguém cria do dia para a noite. Nós estamos falando com um especialista, tanto como professor, né, na administração, como presidente do hospital, médico também, e que fala, em especial na medicina, que nós entrevistamos várias vezes, sobre problemas emocionais. O que faz o Dr. Frank, né, nós não podemos sair daqui sem ter um conselho de como melhorar. Ontem, quando eu estive no hospital, uma senhora de 73 anos teve um problema sério, entrou como tendo
uns sintomas, pelo menos, de um AVC, um derrame, e na verdade era ansiedade. Ela estava com dor no peito, mas tanta ansiedade, porque perdeu tudo que tinha na enchente. Como o doutor, que está envolvido em várias atividades, tem família, tem, né, uma série de situação, faz para não ficar doente emocionalmente? Qual a dica que dá para nós aí? Bem, tem um ditado lá em Minas Gerais que o pessoal que trabalhava nas minas dizia: quando eu descanso eu carrego pedra, né? Isso é mineiro. É mineiro e significa o seguinte: eles estavam lá na profundidade da mina e na hora de descanso eles pegavam pedras e escoravam a mina, porque senão ia cair em cima deles. Então, quando eu descanso, eu carrego pedras. Eu carrego as pedras para colocar elas ali, para não cair o troço em cima de mim. Então, eu diria o seguinte: a primeira coisa é manter o cérebro ocupado. Eu vejo assim as pessoas sonhando com aposentadoria. Né? Eu acho perfeito, mas eu não consigo me ver parando. Eu acho que a gente pode modificar e acho que quando a gente para de ter curiosidade pelas coisas, por aprender coisas, a gente começa a envelhecer e começa a adoecer. Então, a primeira coisa que eu acho é mantenha-se ocupado, desenvolva, o que eu faço, né? Desenvolva novas técnicas aí aprenda coisas novas. Há um tempo atrás eu comecei uma curadoria para um conjunto de lojas sobre um assunto que eu sempre gostei desde o tempo da universidade, que era a arte. E aí, pintura em especial, né? E foquei em arte brasileira. Arte brasileira, em especial pós Semana de Arte Moderna de 1922. A arte brasileira, ela é riquíssima e ela é subvalorizada no mundo. As nossas obras de arte, os nossos artistas, eles recebem pouco pela arte que eles fazem, comparado com europeus e americanos. Tá? E a ideia é, aos poucos, fazer as pessoas comprarem, não reproduções, comprarem quadros originais dos nossos artistas e colocar na parede. Se tu olhar os filmes, as novas séries, você olha, presta atenção na parede, sempre tu vai ver quadros, sempre tu vai ver obras de arte. E as obras de arte vão contando um pouco quem é aquela pessoa, quem é o dono daquela casa. As paredes não estão vazias, as paredes não estão lá, elas estão com obras de arte. Pode prestar atenção nisso. Então, e aí começa a estudar coisas. E eu comecei uma coleção particular para mim, porque eu acho que assim a influência dos imigrantes japoneses na arte moderna brasileira, principalmente na arte abstrata, é gigante e nunca foi devidamente reconhecida. A gente tem nomes aí como Manu Mabe, Tomie Otaki, Kojima, Fukujima, grandes pintores. Então eu comecei a colecionar quadros de artistas que nasceram no Japão e que vieram morar no Brasil. Esse é o meu foco de coleção. Então, a arte para mim é algo assim que eu gosto de estudar, de ler e que para mim é leve. Eu estou aprendendo aquilo. Se mantém ocupado. E aí há uns tempos atrás a gente fez alguns encontros com arquitetos para sensibilizar eles para a arte, né? São eles que entram nas casas que estão em construção e que decoram as casas e fazem os projetos, né? Outro assunto que eu gosto muito e que eu me mantenho aí também é escrever. Eu escrevo crônicas aí há mais de 30 anos, né? E escrever me ajuda a organizar as minhas ideias. Né? Quando a gente escreve, a gente se obriga a ir organizando as ideias, a vendo a força dos teus argumentos. Né? Então, isso me ajudou a melhorar os meus argumentos, me ajudou a organizar a minha mente e me ajudou a aceitar o argumento do outro. Dizer, tá, deixa eu ver aqui, não, acho que tu tem razão. Eu não tenho problema de ouvir alguém dizer, cara, tu tem razão. Eu tinha um pensamento disso e mudei pela força do teu argumento. E o que acontece? Num momento em que o país está tão polarizado, tão dividido, está cheio de incendiários, né? Tá todo mundo querendo botar fogo nas pontes, nas estradas. Não, vamos acabar com tudo, porque as pessoas estão com raiva. E a gente tem que olhar para esse sentimento que as pessoas têm e dizer, peraí, alguém de incendiário está cheio, precisamos de uns bombeiros, né? Então, um dos trabalhos que eu faço muitas vezes, assim, que eu
fiz e continuo fazendo tá, existem pensamentos diferentes, culturas diferentes. Vamos construir as pontes entre essas instituições ou esses partidos diferentes ou essas ideologias diferentes. Eu fiz muito tempo e continuo fazendo isso, hoje menos, com relação a essa aproximação que houve entre a Univates e o HBB. São instituições distintas, né? Ninguém engoliu ninguém, a gente tem uma aproximação. Hoje em dia, a gente confia uns nos outros em termos assim, se eles falaram isso é porque é assim, e está tudo certo. Existe confiança para fazer isso. Mas, durante muito tempo, teve que se fazer pontes ali, porque as culturas eram diferentes. Uma cultura de trabalho, de ganho, de produção a valer, a outra uma cultura acadêmica, de estudo. Então, tem tudo isso. Com o próprio poder público. O poder público estadual, o governo estadual tinha uma briga com o Hospital Bruno Borne de outros tempos, porque o Hospital Bruno Borne, uma vez, foi, de certa maneira, assim, mal criado, com uma figura de um alto escalão. E não é nosso papel ser mal educado, fazer julgamentos políticos. Nosso papel é fazer pontes, dizer, olha, nos ajudem aqui, vejam o nosso trabalho. Tivemos que reconstruir essas pontes e hoje o governo do Estado nos vê como um exemplo. Graças a isso, foi um pedido, a Fundef nova dentro da Univates foi um pedido do Hospital Bruno Borne. O Hospital Bruno Borne pediu isso para o governo. Tá, nós queremos, olha que vocês estão indo bem, a gente quer dar uma verba para vocês aí para construir alguma coisa. Não. Usem aqui na Fundef. Nós não temos ganho com isso. Não né? tem. Não, mas por quê? Porque nós acreditamos que isso aqui melhora o atendimento que a Fundef faz, que é fantástico, né? E bota junto com a Fundef a universidade, que pode melhorar o serviço e ainda fazer com que ela possa aprender, a universidade aprender com a Fundef. Então, tudo que o senhor fala vem a ideia de que é um conciliador, né? Claro. Devemos ser conciliadores, né? Olha só, o conciliador não pode ser aquela imagem de que o cara é sempre uma ovelha, porque de vez em quando tem que falar mais firme também, dizer, pessoal, tem limite. Mas o que a gente fez nesses anos foi melhorar o relacionamento com o governo do Estado, melhorar o relacionamento com o governo municipal, e aí, assim, acho que foi fundamental lá durante a pandemia. O primeiro movimento de se preparar para a pandemia surgiu de dentro do hospital. Fomos até o Marcelo, né, porque o Marcelo era o prefeito, para dizer, olha, a gente está vendo essas cenas da Itália aqui, estamos assustados, e acho que a gente tem que se preparar para isso. E realmente, se a gente parar para pensar que um dia a gente teve 150 pacientes internados com Covid no hospital, né, como foi em fevereiro e março ali de 2021, isso parecia inacreditável. Mas nós não tivemos aquelas cenas que a gente viu em Manaus, que a gente viu em outros locais, assim, de pacientes morrendo sem atendimento hospitalar. Não, o hospital se manteve ampliando vagas e tentando quebrar o galho. Na segunda leva lá, que foi em março de 2021, nós tivemos, os pacientes chegaram até a sala de recuperação anestésica. A gente estava pronto para começar a usar os carros de anestesia como respirador. E aí começou a diminuir a pandemia, e aí ela foi diminuindo até que ela se foi. Mas passamos por perrengues aí grandes. Então, o hospital, nesse momento, quando ele passa a participar das lives lá, que foi uma ideia genial da administração pública, né? Porque trouxe conhecimento e trouxe assim, eu sempre dizia lá para o Marcelo, toda família que tem alguém internado precisa de informações. Se tu não tem informação, tu fantasia. E tu não podia, né, naquele momento, estar junto. Né? Isso. E aí, então, assim, nós precisamos informar a nossa população o que está acontecendo, de números e tudo mais. O acordo na época era, olha, nós do hospital, nós vamos dizer sempre a verdade. Está lotado, se não está, se tem equipamento, se não está. Para nós vai ser transparente isso, porque a comunidade tem que saber e tem que participar disso. Então, funcionou. Com o governo do Estado, funcionou. Com o governo federal, o atual governo federal, ele fez agora uma doação para o hospital de equipamentos como nós nunca tivemos na história. Nós
somos gratos. Então, tu vê que nós estamos lidando aí com 3 partidos diferentes, né? Um a nível municipal, um a nível estadual, outro partido a nível federal. E a gente consegue dialogar. Ideologias diferentes. Exatamente. Nós estamos agora envolvidos com um projeto que é do governo federal, que eles reconheceram que tinham filas muito grandes. Por exemplo, eu não posso, o hospital ele tem condições de produzir mais na oncologia, na cirurgia neurológica, na cardiologia, mas eu dependo de um contrato. Por exemplo, vocês me disserem assim, ó, você tem que fazer 10 cirurgias por mês, e eu fizer 12 eu não recebo. Não recebe. Não recebo. Por que fez 2 a mais? Tu tem um contrato de 10? Só que isso é um troço meio desumano, né? Mas é o quê? É a maneira como eles organizaram lá. Daqui a pouco a gente tem que ir lá e convencer eles de que, olha, pessoal, isso aqui tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Mas o governo federal ele reconheceu que havia uma fila muito grande de procedimentos e ele pegou hospitais e disse, olha, nós temos uma fila aqui, precisamos que vocês façam 100 cirurgias ou 200 procedimentos. E a gente vai pagar o dobro, o triplo do que a gente normalmente paga para que vocês nos ajudem a dar fluidez e diminuir as filas. Perfeito? O hospital. É isso que nós queremos. Claro. Somos parceiros de primeira hora. O governo federal nos trouxe uma série de equipamentos agora, uma nova radioterapia, um aparelho de neuronavegação, que se usa para fazer cirurgias complexas no cérebro e na coluna, para localizar onde está a lesão. Uma série de equipamentos que entraram para o hospital. Então, governo federal, parceria, governo estadual, parceria, governo municipal, parceria. Então, o hospital ele tem que estar aberto e saber que o sistema político brasileiro é assim, e que nós dependemos de lá, de convencer, de ter, e vai mudar logo em seguida, ter projetos. E é normal isso acontecer, daqui a pouco vai afinar demais com um, vai perder por outro. Não é isso. A gente não quer, a gente olha para as qualidades. Né? E diz, olha, nós podemos ajudar nisso aqui. Isso aqui a gente não consegue fazer, não adianta. Né? E a gente não tenta fazer coisas, nem promete coisas que a gente não possa fazer. A gente gosta assim, ó, daquela história do fio do bigode. Né? Se a gente se comprometeu e vai fazer isso, nós vamos fazer. Bom, nós queríamos falar mais, tem mais assunto, mas vai vir um outro dia, se assim quiser, estiver disponível, sei que tua agenda é corrida, falar sobre culinária, que é uma paixão, né? Além da arte, a culinária é tua paixão também, né? Eu faço um programa aí de culinária que começou a ideia. Esse programa não estava na minha mente. Eu e a minha esposa gostamos muito de cozinhar. E durante a pandemia a gente disse, bem, vou fazer o quê? Estamos trancados em casa, vamos cozinhar. E aí, mas vamos fazer um livro de culinária. Tá, mas livro de culinária com receita lá tá cheio, o mundo inteiro tem isso. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos escrever um livro em que a gente conta histórias. A história do tomate, a história da onde veio o café, a história do arroz, a história da pimenta, das especiarias, né? Como é que as coisas surgiram? Por que esse prato italiano tem esse nome? Por que esse prato francês ficou famoso? Então, o que acontece? Porque todo mundo gosta de contar uma história. Então, a ideia desse livro, que está lá, indo para os finalmente, né, é contar histórias e depois apresentar algumas receitas, tá? Contamos a história do arroz toda. Entendeu? Que ele sai lá da Ásia, vai para a Itália, depois a gente vai. Bem, agora tem aqui 5, 6 receitas de arroz. Agora vamos para o tomate. Tomate, durante muitos séculos, ele surgiu lá no México, o pessoal levou para a Europa, os espanhóis levaram para a Europa, e eles não usavam o tomate para nada. Eles achavam que o tomate era uma árvorezinha ornamental, achavam bonito, mas ninguém tocava. E aí, 300 anos depois, um italiano pega e faz uma receita parecida com aquela que os maias faziam. Os maias pegavam, olha só, tomate, pimentão, cebola, alho, e faziam um molho. Essa é a base do que nós chamamos de molho italiano, né? O molho italiano, na verdade, é um molho maia, o asteca, né? Que um cozinheiro lá em Nápoles usou para fazer peixe. Ele fez um escabeche de peixe. E dali um dia ele olhou para aquele molho e pensou, tá, mas eu podia botar isso aqui na pizza. E aí ele bota aquilo na pizza. Sucesso absoluto. E sucesso. O mundo inteiro tem pizzaria. Tu pode ir para a China, tu vai encontrar pizzaria. Né? Então,
eu gosto dessa conversa, desses passos, né? Então, vou ter que lançar o livro aqui, hein? Volto para isso. Perfeito, vamos gostar, porque tem um monte de história, e é isso que a gente faz lá no programa, um programa na Rádio Independente, que vai ao ar nas sextas, assim, em que a gente fala de histórias. A história de hoje, por exemplo, que eu vou apresentar lá, 11 e pouco, é sobre a saga do café, que começa lá na África com um pastor que vê as ovelhas dele comerem um grãozinho e diz, mas as ovelhas ficaram muito loucas, né? As ovelhas ficaram agitadas, né? O cara observou aquilo, o que tem essa plantinha, né? Que elas comem e saem. Aí ele começa a mascar, aí vem os árabes, pegam aquilo, levam para o outro lado, lá do Mar Vermelho, começam a plantar no Iêmen, e alguém aprende, e a palavra café vem de café, que é uma palavra árabe, né? E eles começam, tá, agora vamos esmagar ela, vamos secar, vamos fazer vamos torrar. Imagina quantos séculos se passaram. Aí chegam os holandeses resolvem trazer aquilo para a Europa, não dá certo, não tem como plantar, mas a gente tem umas colônias lá na América, vamos levar para lá. E aí eles chegam ali na Guiana, e aí um brasileiro diz assim, ó, não é nem brasileiro, um português, vai lá e rouba umas mudas, diz para um soldado lá, vai lá e rouba umas mudas e traz para cá. O cara trouxe. As primeiras mudas no Brasil foram um roubo biológico, né? Aí plantaram lá no Maranhão, no Pará, não deu certo. E ficou aquelas mudas, mas tinha até que alguém trouxe para o Rio de Janeiro. E aí começou, e aí acharam o clima propício, foram para São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, e hoje nós somos o maior produtor de café do mundo, e a primeira muda chegou para nós contrabandeada, né? Alguém fez um chibo lá, porque quem desenvolveu a muda foram os holandeses, levaram para uma estufa lá em Amsterdã, desenvolveram, a tecnologia na época era plantar algo, né? Trouxeram para cá e a gente foi lá e pegou deles. Então, se os holandeses tiveram um tempo em Olinda e nos tomaram Olinda e o Recife, nós tomamos deles o café. O café. Viu, Jonas? Jonas que gosta de café aí, como é que funciona todo o processo. Vem aqui para lançar o livro. Doutor Marcos, muito obrigado, né, por ter vindo aqui no podcast. Tenho certeza que foi um baita programa, as pessoas vão gostar muito. Que bom, fico feliz. Aí eu me coloco à disposição aí para seguir conversando e falar um pouco. A gente falou muito aqui dessa paixão que eu tenho pelo HBB. É verdade. E essa ideia que a diretoria tem, o hospital, o conjunto do hospital tem, de que a gente possa progredir sempre. E a gente tem o objetivo aí de daqui a alguns anos ser o melhor hospital do interior do estado. Vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar. Claro, a gente tem que trabalhar com sonhos. Isso aí. Imagina um time de futebol que entre no campeonato, a gente quer chegar em 6º lugar. Não, né? Não. Queremos ganhar. Tá, mas vocês não jogam nada. Ok, mas vou tentar melhorar. Mas eu quero ganhar. Eu não vou entrar para ser o 6º ou o penúltimo, né? Eu quero ser o primeiro. Boa. Temos que ter objetivos. Claro, né? Com certeza. Bom, gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal e o podcast, deixa o seu comentário. Quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui conosco, né, gravando com nós mais um episódio do podcast? Bom, vamos deixar para a semana que vem. Isso aí. Grande abraço a todos.